Capítulo 4. Um dia atrás do balcão. Mais ou menos ao meio-dia, Hepzibah viu um velho bem apessoado, alto e imponente, de aspecto muito distinto, caminhando devagar do outro lado da rua. Chegando à sombra do olmo dos Pyncheon, ele parou e, tirando o chapéu, enquanto isso, para limpar o suor que lhe cobria a testa, pareceu observar, com atenção especial, a suja e estragada fachada da Casa das Sete Torres. Ele próprio, aliás, embora de um estilo de todo diferente, era tão digno de ser observado quanto o casarão. Realmente, não se poderia imaginar nem se poderia encontrar melhor modelo da mais elevada ordem de respeitabilidade do que aquela que, por indescritível magia, se expressava não apenas em seu aspecto e em seus gestos, mas governava mesmo até a elegância de sua indumentária, tornando-a a mais adequada possível àquele homem. Sem parecer diferir, de um modo tangível, das vestes das outras pessoas, havia, em sua roupa, uma ampla e rica gravidade que devia constituir uma característica do usuário, uma vez que não podia ser atribuída ao corte ou ao material. Também a sua bengala de castão de ouro, uma respeitável bengala, de madeira escura e polida, apresentava as mesmas características, parecia tão estreitamente relacionada com seu dono que, ainda isolada, tinha-se a impressão, seria reconhecida como sua. Esse caráter, que se fazia sentir em tudo que se relacionasse com aquele homem e cujo efeito estamos procurando transmitir ao leitor, não ia além de sua posição social, hábitos de vida e circunstâncias externas. Percebia-se que se tratava de pessoa de acentuada influência e autoridade, e, acima de tudo, podia-se ter certeza de que ele era opulento, como se estivesse exibindo sua conta bancária ou como se a gente tivesse visto, como um novo Midas, encostando a mão nas folhagens do olmo dos Pyncheon e transformando-as em ouro. Quando jovem, provavelmente fora considerado um homem bonito. Presentemente, a testa estava muito enrugada, as têmporas muito calvas, o resto dos cabelos muito grisalhos, os olhos muito frios, os lábios muito cerrados. Daria um bom e imponente retrato, talvez melhor agora do que em qualquer período anterior de sua vida, embora pudesse se tornar positivamente severo no processo de ser fixado na tela. O pintor poderia achar muito interessante estudar o seu rosto e provar a sua capacidade de variar as expressões fisionômicas, sombreá-las com uma ruga na testa ou iluminá-las com um sorriso. Enquanto o elegante velho contemplava a casa dos Pyncheon, tanto a cara fechada como o sorriso lhe alteraram a fisionomia. Seu olhar descansou na vitrine e, colocando um par de óculos de aros de ouro, ele examinou demoradamente a arrumaçãozinha de brinquedos e confeitos que Hepzibah fizera. A princípio, não pareceu satisfeito, na verdade, pareceu muito contrariado, e, no entanto, logo em seguida, o velho sorriu. Enquanto essa última expressão ainda se encontrava em seus lábios, ele viu de relance Hepzibah, que se curvara involuntariamente sobre a vitrine, e então o sorriso mudou de cáustico e desagradável para compassivo e benevolente. Fez uma curvatura, com uma feliz mistura de dignidade e cortesia, depois seguiu o caminho. É ele, disse Hepzibah consigo mesma, procurando dominar uma emoção profunda, como não conseguia se livrar dela, tentando enterrá-la no coração. O que será que ele está pensando disso? Será que ficou satisfeito? Está olhando para trás. O cavalheiro parara um pouco adiante e virara a cabeça, com o olhar fixado na vitrine. Na verdade, chegou a dar meia volta e a ensaiar uns 2 passos, como se estivesse disposto a entrar na lojinha. Aconteceu, porém, que a sua iniciativa foi antecipada pela do primeiro freguês de Hepzibah, o pequeno canibal do Jim Crow, que, olhando para a vitrine, sentiu irresistivelmente atraído por um elefante de gengibre. Que apetite tinha o molecote! 2 Jim Crows logo depois do desjejum e um elefante, como aperitivo para o jantar. Quando terminou a compra do animal, o idoso cavalheiro já continuará a caminhada e dobrar uma esquina. Faça o que lhe parecer melhor, primo Jaffrey, murmurou a solteirona enquanto recuava, depois de ter espichado a cabeça para fora, cautelosamente, olhando a rua de um lado e de outro. Faça o que parecer melhor. Você viu a minha vitrininha. E então, o que me diz? A casa dos Pyncheon não é minha enquanto viver? Depois desse incidente, Hepzibah se retirou para a sala de visitas, onde, a princípio, pegou uma meia de crochê semi-acabada e nela trabalhou durante algum tempo, com movimentos nervosos e irregulares. Não tardou, porém, a deixá-la de lado
e caminhou, a passos largos, de um lado para o outro. Afinal, parou diante do retrato do severo puritano, seu antepassado e fundador da casa. De certo modo, o retrato quase se apagara na tela e se escondia atrás do obscurecimento do tempo. Por outro lado, Hepzibah era levada a fantasiar que ele se tornará mais destacado e notavelmente expressivo do que em qualquer outra ocasião, desde o tempo em que se familiarizara com ele, na infância. De fato, ao passo que o contorno e a substância física iam sendo cobertos pela sombra, aos olhos do espectador, o caráter ousado, duro, ao mesmo tempo, indireto do retratado parecia ter adquirido uma espécie de relevo espiritual. Um efeito semelhante pode ser observado nos retratos muito antigos, em que o retratado assume uma aparência que um artista, se fosse dotado de algo semelhante à complacência dos artistas de hoje, jamais sonharia pressentir em um mecenas como a sua própria expressão característica, mas que, não obstante, imediatamente reconhecemos como refletindo a desagradável verdade de uma alma humana. Em tais casos, a profunda concepção do pintor quanto a feições íntimas do retratado se mostrou na essência do retrato e pode ser vista depois que o colorido superficial foi apagado pela ação do tempo. Ao contemplar o retrato, Hepzibah estremeceu involuntariamente. A sua reverência hereditária a tornava temerosa de julgar o caráter do original tão severamente quanto uma percepção da verdade a compelia a fazer. Continuou, no entanto, a olhar, porque o rosto do retratado lhe permitiu, ou, pelo menos, ela assim julgou, ler mais precisamente e com maior profundidade o rosto que acabará de ver na rua. É o mesmo homem, murmurou consigo mesma. Se Jaffray Pynchon sorrir como sorri, é o rosto aí embaixo. Quando Jaffray Pynchon sorri, a expressão é aquela mesma. Se lhe derem um solidel, uma faixa, um manto negro, uma espada em uma das mãos, uma bíblia na outra, depois de Jaffray sorrir como costuma, ninguém pode duvidar que o velho Pynchon voltou. Ele é o homem capaz de construir uma nova casa, talvez de sofrer uma nova maldição. Assim Hepzibah se desorientava com aquelas fantasias dos velhos dias. Morara sozinha durante muitos anos, viverá durante muito tempo na casa dos Pynchon, até que seu cérebro se impregnou da podridão dos seus esteios. Precisava dar um passeio pela rua ensolarada para se livrar daquelas loucuras. Pela magia do contraste, outro retrato surgiu diante dela, pintado com favorecimento mais ousado do que qualquer artista se aventuraria a fazer, mas tão delicadamente delineado que a semelhança se mostrava perfeita. A miniatura de Malbone, embora o original fosse o mesmo, era muito inferior ao retrato imaginado por Hepzibah, elaborado pelo afeto e pela saudade. Delicado, terno e jovialmente contemplativo, com lábios vermelhos e cheios, quase esboçando um sorriso, que os olhos pareciam anunciar erguendo de leve os seus globos. Feições femininas, inseparavelmente ligadas às do outro sexo. A miniatura também apresentava essa última peculiaridade, de maneira que inevitavelmente se pensava no original como parecendo com sua mãe. Ela uma mulher linda e atraente, talvez portadora de uma interessante debilidade de caráter, que fazia com que fosse mais agradável conhecê-la e mais fácil estimá-la. Sim, pensou Hepzibah, com um pesar do qual apenas a parte mais tolerável subia do coração até as pálpebras. Nele foi sua mãe que perseguiram. Ele nunca foi um Pynchon. Nisso, porém, a campainha da loja tocou. Era como um som vindo de muito longa distância. Até então, Hepzibah descera as profundezas sepulcrais de suas reminiscências. Ao entrar na loja, lá encontrou um velho, um humilde morador da rua Pynchon, o qual, durante muitos anos, ela admirara como frequentador da casa. Era um personagem imemorial, que parecia ter tido sempre as rugas e os cabelos brancos, assim como um único dente, amarelo e cariado, bem na frente da gengiva superior. Já bem idosa como era Hepzibah, não podia se lembrar de um tempo em que não tivesse visto o tio Venner, como era chamado na vizinhança, subindo e descendo a rua, um tanto curvado e arrastando os pés pesadamente nas pedras do calçamento. Havia nele, contudo, algo de robusto e vigoroso, que não somente mantinha bem disposto o dia todo, como lhe permitia ocupar um lugar que, de outro modo, teria ficado vago em um mundo aparentemente superlotado. Levar recados com seu passo arrastado e vagaroso, que fazia duvidar que conseguisse chegar ao seu destino, rachar um pouquinho de lenha ou desmanchar uma barrica velha ou um caixote para pôr os cavacos no fogo.
no verão, fazer alguns canteiros na horta de alguma casa alugada para ganhar metade do produto de seu trabalho. No inverno, tirar a neve dos passeios, ou abrir caminho para os depósitos de lenha ou para os varais de secar roupa. Tais eram alguns dos encargos essenciais do tio Werner, executados pelo menos para umas 20 famílias. Dentro daquele círculo, ele reivindicava a mesma sorte de privilégios e provavelmente sentia despertar o mesmo interesse de que dispõe um clérigo no círculo dos seus paroquianos. É claro que não pretendia o dízimo de um porquinho bem gordo, mas, como modo análogo de reverência, ele aparecia todas as manhãs em busca dos restos de comida para alimentar seu próprio porco. Quando mais moço, pois, afinal de contas, admitia-se que ele fora mais moço, embora não propriamente moço. O tio Werner era geralmente considerado como bastante deficiente, se não em outras coisas, pelo menos quanto à inteligência. Na verdade, ele havia, praticamente, se confessado culpado quanto à acusação, abstendo-se de tentar alcançar os sucessos que os outros homens procuram, se resignando modesta e humilde participação no intercâmbio da vida reservada à suposta deficiência. Agora, porém, na extrema velhice, fosse que a sua longa e dura experiência o tivesse realmente esclarecido, fosse que a decadência de sua capacidade de julgamento tornasse menos capaz de se avaliar devidamente, o venerado ancião tinha pretensão de saber muita coisa. Na verdade, muita gente dava crédito a tal pretensão. De vez em quando, mesmo, manifestava-se nele algo semelhante à inspiração poética. Eram como que as humildes flores paretárias que brotavam em sua mente já um tanto dilapidada, dando um certo encanto ao que teria parecido vulgar e corriqueiro em sua mocidade ou sua idade madura. Hepzibah tratava o velho com consideração, porque o seu nome era antigo na cidade e fora respeitado outrora. E havia um motivo mais sério para conceder-lhe uma espécie de condescendência familiar. O fato de ser o tio Werner a existência mais antiga, entre homens e coisas, da rua Pinchon, exceto a casa das 7 torres, talvez o homo que a sombreava. O patriarca agora se apresentou a Hepzibah envergando um casaco azul, até bem decente, que devia ter procedido do armário esvaziado de algum sujeito com pretensões elegante. Quanto à calça, era de um pano ordinário, muito curta nas pernas e grotescamente larga no traseiro. De qualquer maneira, a roupa assentava para o velho como nenhuma outra sentaria. O chapéu é que não tinha a menor relação com as outras partes da indumentária e muito pouco com a cabeça que o usava. Assim, o tio Werner era uma mistura de um velho gentleman, em parte ele próprio, mas, em apreciável proporção, algum outro homem. Uma combinação, também, de épocas diferentes, uma epítome de eras e de modas. Quer dizer que a senhora começou mesmo a comerciar, começou mesmo, disse ele. Fico muito satisfeito. As pessoas moças jamais devem viver sem uma atividade, e as velhas também, a não ser quando o reumatismo toma conta delas. E o reumatismo já está me ameaçando. Estou pensando mesmo em me afastar dos negócios dentro de uns 2 ou 3 anos e ir morar em minha fazenda. Fica longe, aquela casa de tijolos, a senhora sabe, o asilo, como a maior parte das pessoas prefere chamar. Quando não aguentar mais trabalhar, vou para lá, descansar. E estou muito satisfeito vendo a senhora começando o seu trabalho, senhorita Hepzibah. Obrigada, tio Werner, replicou Hepzibah, sorrindo, pois sempre tratava com simpatia aquele velho simples e falador. Se quem falou tivesse sido uma mulher velha, ela, provavelmente, teria repelido a liberdade que agora tinha em boa conta. E acrescentou, bem-humorada, já era tempo mesmo de eu ter começado. Ou, para falar mesmo a verdade, acho que já estou começando tarde demais. O que é isso, senhorita Hepzibah? Protestou o velho. A senhora ainda é moça. Parece que foi ontem mesmo que eu vi a senhora brincando na porta da velha casa, ainda criança. A maior parte das vezes, porém, ficava sentadinha na soleira da porta, muito séria, olhando para a rua, pois sempre foi muito seriazinha, parecendo gente grande, quando era tão pequena que mal chegava à altura dos meus joelhos. Tenho a impressão de ainda estar vendo. E seu avô, com seu manto vermelho, sua peruca branca, o chapéu armado, a bengala, saindo de casa caminhando muito imponente pela rua. Aqueles velhos senhores que foram criados antes da Revolução tinham muita pose. Quando eu era jovem, o grande homem da cidade era geralmente chamado de rei, e sua mulher, não de rainha, naturalmente, mas de lady.
Hoje em dia nenhum homem tem coragem de ser chamado de rei. E, mesmo se julga um pouco acima das pessoas comuns, não deixe de cumprimentá-las. Há 10 minutos, encontrei seu primo, o juiz, e com a minha calça velha, como a senhora está vendo, o juiz tirou o chapéu para mim, segundo me pareceu. Pelo menos, abaixou a cabeça e sorriu. Com efeito, concordou Hepzibah, com certa amargura se insinuando no tom de sua voz. Meu primo Jaffrey tem fama de ter um sorriso muito amável. E tem mesmo, confirmou o tio Venner. E isso é notável em um Pishon. Pois a senhora me desculpe muito, senhorita Hepzibah, mas eles sempre tiveram fama de ser pouco amáveis e muito convencidos. Mas agora, senhorita Hepzibah, se não estou sendo intrometido, posso perguntar por que o juiz Pynchon, com todo o seu prestígio, não veio dizer à sua prima para fechar o seu negócio imediatamente? Para a senhora é muito bom estar fazendo alguma coisa, mas, para o juiz, não é muito conveniente. Por favor, não falemos sobre isso, tio Venner, disse Hepzibah com frieza. Devo dizer, contudo, que, se resolvi ganhar o pão com o suor do meu rosto, não foi por culpa do juiz Pynchon. Nem ele mereceria censura, acrescentou, com maior afabilidade, lembrando-se dos privilégios outorgados ao tio Venner pela idade e pela sua humilde familiaridade, se eu resolvesse fazer companhia ao senhor em sua fazenda. E não é um mau lugar aquela minha fazenda, exclamou o velho jovialmente, como se estivesse mesmo entusiasmado com a perspectiva. Não é um mau lugar, especialmente para quem espera encontrar ali muitos antigos conhecidos, como é o meu caso. Tenho muita vontade de ficar com eles, às vezes, nas noites de inverno, pois é muito cacete, para um velho solitário como sou, ficar pensando na vida, sem outra companhia além de um fogareiro. Mas inverno ou verão, há muita coisa boa para se dizer a respeito da minha fazenda. E, no outono, o que pode ser mais agradável do que passar um dia inteiro tomando sol junto de um paiol ou de uma pilha de lenha, conversando com alguém tão velho como a gente, ou, talvez, passando o tempo como um simplório de nascença, que sabe como passar o tempo, porque mesmo os nossos atarefados Yankees não descobriram um jeito de utilizá-lo. Palavra de honra, senhorita Hepzibah, duvido que eu já tenha sido tão feliz como pretendo ser em minha fazenda, que a maior parte das pessoas chama de asilo. Mas a senhora, uma mulher ainda moça, não tem nada que fazer lá. Alguma coisa melhor lhe está reservada. Tenho certeza disso. Havia algo de peculiar na expressão fisionômica e no tom de voz do seu venerável amigo, e ela o encarou com visível interesse, procurando descobrir se havia, de fato, alguma significação oculta em sua atitude. As pessoas cuja situação chegou a uma crise desesperadora quase invariavelmente tratam de se fortalecerem com esperanças, de modo que, quanto mais magníficos sejam os castelos que levantam no ar, tanto menos material concreto têm à mão, para nele apoiarem qualquer judiciosa e moderada expectativa de êxito. Assim, durante todo o tempo em que aperfeiçoava o projeto de seu pequeno negócio comercial, Hepzibah também acalentava a inconfessada ideia de que um espetacular truque do destino interviria em seu favor. Como, por exemplo, um tio, que partirá para a Índia havia 50 anos e nunca mais dera notícia, poderia voltar a escolhê-la como consolo de sua extrema e decrépita velhice, enfeitando-a com pérolas, diamantes, chales e turbantes orientais, e, ao mesmo tempo, tornando-a herdeira universal da fabulosa fortuna que amealhara. Também podia acontecer que um membro do parlamento, agora o chefe do ramo inglês da família, com o qual a estirpe mais velha deste lado do Atlântico pouco ou nada se comunicara durante os últimos 2 séculos, aquele eminente gentleman poderia convidar Hepzibah a deixar a arruinada casa das 7 torres e ir morar com seus parentes no suntuoso palácio Pynchon. Por motivos imperiosos, contudo, ela não pôde atender ao convite. Era mais provável, portanto, que os descendentes de um dos Pynchon que haviam se mudado para Virgínia havia algumas gerações se tornado ali grandes fazendeiros, ao saberem da pobreza de Hepzibah, impelidos pela esplêndida generosidade de caráter com que a mistura do sangue virginiano deveria ter enriquecido o sangue da Nova Inglaterra, lhe enviaria uma lembrancinha de $1000, com a promessa de repetirem o presente todos os anos. Isso sem se falar da hipótese, pois, certamente, a decisão de uma causa tão justa não poderia ser protelada indefinidamente, de ser afinal julgada a favor dos Pynchon a demanda relativa às terras do condado de Valdo. E assim,
Em vez de manter uma vendola, Hepzibah construiria um palacete e contemplaria, do alto de sua torre mais alta, os morros, os vales, a floresta, os campos e a cidade, como seu próprio quinhão no território ancestral. Tais eram algumas das fantasias com que a solteirona por longo tempo sonhara, e, ajudada por elas, a casual tentativa de estímulo do tio Venner acendeu um estranho clarão festivo nas pobres, vazias, melancólicas câmaras do seu cérebro, como se seu mundo interior tivesse sido de súbito vivamente iluminado. Mas ou o velho nada sabia a respeito de seus castelos no ar, e como saberia? Ou, então, a cara fechada de Hepzibah o desencorajou, como teria desencorajado um homem mais corajoso. E, em vez de insistir no assunto, o velho preferiu ajudá-la com alguns conselhos sensatos sobre o modo de dirigir o seu negócio. Não venda fiado. Foi uma das suas máximas de ouro. Não aceite papel-moeda. Confira bem o troco. Rejeite toda moeda inglesa de meio penny e moedinhas de cobre, de que a cidade está repleta. E, nas horas de folga, faça meias de lã para crianças e tênis. Prepare a senhora mesmo o fermento e a cerveja de gengibre. E, enquanto Hepzibah fazia o maior esforço possível para engolir as pílulas de sua dogmática sabedoria, o velho ministrava o conselho final e que afirmava ser o mais importante de todos. Faça uma cara amável para os fregueses e sorria quando lhes mostrar os artigos que procuram. Um artigo mais ordinário, quando oferecido com um sorriso franco, uma fisionomia acolhedora, parece melhor do que um outro realmente melhor, mas que é mostrado de cara fechada. A esse derradeiro apotegma, Hepzibah replicou com um suspiro profundo, arrancado do imo do peito, tão forte que quase atirou o velho Venner para bem longe, como uma folha seca em face de uma ventania de outono. Recuperando-se, contudo, ele se curvou e, com uma expressão bondosa no rosto envelhecido, convidou a solteirona a aproximar-se mais dele, com um gesto. Quando é que está esperando que ele chegue aqui? Sussurrou. A quem o senhor está se referindo? Redarguiu Hepzibah, empalidecendo. Ah, a senhora não gosta de falar sobre isso, comentou o tio Venner. Está bem, está bem. Não falemos mais, embora seja o assunto preferido de todo mundo na cidade. Eu me lembro dele, senhorita Hepzibah, antes que ele soubesse andar. Durante o resto do dia, a pobre Hepzibah desempenhou ainda mais precariamente seu papel de vendedora do que conseguirá com os seus esforços anteriores. Tinha a impressão de que estava sonhando, ou, mais exatamente, a vida e a realidade assumidas por suas emoções tornavam insubstanciais todas as ocorrências externas, como fantasmas requietos de um cochilo semiconsciente. Não deixou, porém, de atender, mecanicamente, os frequentes apelos da campainha e os pedidos dos fregueses, espreitando a loja com um olhar vago, oferecendo-lhes um artigo depois do outro e deixando de lado, por maldade, segundo a maior parte deles supunha, exatamente o que o freguês estava querendo. Há uma triste confusão, em verdade, quando o espírito mergulha no passado ou no mais assustador futuro, ou, de qualquer outra maneira, atravessa o incorpóreo limite entre a sua própria região e o mundo real, quando o corpo fica condenado a se guiar, o melhor que puder, com pouca coisa mais do que mecanismo da vida animal. É como a morte sem o tranquilo privilégio da morte, a libertação dos cuidados mortais. Pior de tudo, quando os deveres reais são compreendidos em detalhes tão mesquinhos como aqueles que agora vexavam a sorumbática alma da velha solteirona. A animosidade do destino se fazia sentir. Foi considerável o número de fregueses que apareceu durante a tarde. Hepzibah, desorientada, atrapalhava-se, cometendo os mais inacreditáveis enganos. Ora vendia 12, ora 7 velas de seba libra, em vez de 10 velas. Vendia gengibre em vez de rapé, alfinetes em vez de agulhas e agulhas em vez de alfinetes. Errava o troco, às vezes prejudicando o freguês, mas na maioria das vezes prejudicando a si mesma. E assim continuou, fazendo todo o esforço que estava ao seu alcance para que o caos voltasse a dominar o universo, até que, ao encerrar um dia de trabalho, constatou, atônita, que a gaveta do caixa se encontrava quase vazia. Após toda aquela labuta, não havia muito mais que meia dúzia de moedas de cobre e uma discutível moeda de 9 pence, que, como foi posteriormente constatada, também era de cobre. Diante de tal preço, como aconteceria diante de qualquer outro preço, a pobre coitada regozijou-se que o dia tivesse acabado. Jamais, em toda a sua vida,
Lhe parecerá tão longo o espaço de tempo que se estende entre nascer e o pôr do sol, tão desagradável o esforço e tão mais sensato descansar logo, tristemente resignada, e deixar que a vida, com todas as suas fadigas e todos os seus vexames, tripudiasse à vontade sobre o seu corpo prostrado. A última atividade de Hepzibah foi com o pequeno devorador de Jim Crow e do elefante, agora disposto a comer um camelo. Com a sua desorientação, a comerciante lhe ofereceu primeiro um dragão de madeira, depois um punhado de bolinhas de gude. Como nenhum dos dois se adaptava ao onívoro apetite do menino, ela se apressou em desfazer-se de toda a sua coleção zoológica feita de bolo de gengibre e empurrou o insistente freguês para fora da loja. Em seguida, abafou a campainha com a meia inacabada e fechou a porta com uma tranca de carvalho. Enquanto tomava essa última providência, um ônibus parou embaixo da copa do Omo. Hepzibah teve a impressão de que o coração lhe estava chegando à garganta. Longínqua e enevoada, sem um raio de sol no espaço intermediário, era a região do passado aonde poderia chegar o único hóspede esperado. Iria recebê-lo agora? O fato é que alguém estava se dirigindo do fundo do ônibus para a saída. Um cavalheiro desceu, mas somente para oferecer a mão a uma moça, cuja figura esbelta, de modo algum necessitando de ajuda, desceu lepidamente a escadinha e deu mesmo um gracioso pulinho, do último degrau para o passeio. Agradeceu ao cavalheiro com um sorriso, cuja cordialidade se refletia no rosto do próprio rapaz, até quando tornou a entrar no veículo. A moça se dirigiu, então, à porta da casa das 7 torres, não a da loja, mas a antiga, para junto da qual o homem do ônibus levará uma mala e uma chapeleira. Depois de bater com força a aldrava da porta e deixar a bagagem junto à soleira, o rapaz se afastou. Quem pode ser? Pensou Hepzibah, que focalizava o órgão visual da melhor maneira que podia. Essa moça deve ter errado de casa. Caminhou para o vestíbulo, sem se apressar, e, invisível ela própria, olhou, através da fresta da porta, para o rosto jovem, viçoso e sorridente que se apresentava pretendendo entrar na velha mansão. Era um rosto diante do qual qualquer porta deveria se abrir de par em par. A moça, tão jovem, tão simples, tão de acordo com as regras e injunções do bom senso, constituía, no entanto, naquele momento, um vivo contraste com tudo o que se encontrava em torno dela. O sórdido e feio viço das gigantescas plantas daninhas se cresciam em um canto da casa, apesar da saliência que a sombreava e a porta gasta pela ação do tempo, nada disso pertencia à sua esfera. Do mesmo modo, porém, que um raio de sol, caindo em um lugar desolado, instantaneamente cria um novo ambiente pelo simples fato de sua presença, assim também aconteceu com a chegada da linda jovem ao limiar da casa. Não era menos evidente que a porta deveria ser escancarada para recebê-la. A própria solteirona, indisposta para com a hospitalidade e seu primeiro impulso, não tardou a sentir que a porta teria de ser aberta, e a enferrujada chave começou a se mover na relutante fechadura. Será Phoebe? Perguntou a si mesma. Deve ser Phoebe, pois não pode ser outra pessoa. E, além disso, ela se parece um pouco com o pai. Mas o que é que ela pode estar querendo aqui? E como é que uma prima da roça aparece assim, sem avisar antes, sem saber se será bem recebida? Bem, deve ter vindo passar uma noite aqui. Deve ser isso. Amanhã volta para junto de sua mãe. Phoebe, convém lembrar, era o rebentozinho da raça dos Pinchon ao qual já fizemos referência, como nascida em uma zona rural da Nova Inglaterra, onde os velhos costumes e sentimentos do parentesco ainda são em parte conservados. Em seu próprio círculo, não se achava impróprio que um parente visitasse outro sem ser convidado, ou, pelo menos, tê-lo prévio e cerimoniosamente advertido. No entanto, levando em conta a vida reclusa de senhorita Hepzibah, fora, na verdade, devidamente escrita e enviada uma carta, participando da projetada visita. Tal epístola, durante 3 dos 4 dias passados depois de sua expedição, ficará no bolso do agente postal, que, como não tinha outros negócios a tratar na rua Pinchon, não achará ainda conveniente ir levá-la à casa das 7 torres. Não, murmurou Hepzibah, abrindo a porta. Ela não pode ficar por mais de uma noite. Clifford ficaria muito perturbado se a encontrasse aqui.